Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História! Eu sou o professor Marlon e hoje nós vamos, junto com o Thiago, aqui do teu ladinho, dá oi pra ele, isso! A gente vai conversar ainda sobre História do Brasil. E aí, acordou? Acordou, menina? Isso! Vamos para a nossa aula de História do Brasil, continuando nossos últimos temas que a gente conversou. Você vai lembrar que a gente falou de Dutra, Getúlio Vargas, e hoje a gente continua nessa pegada de História do Brasil. Agora que você acordou, vamos dar aqueles recadinhos importantes para você. Já está esperto aí? Você que acessa as atividades pelo Classroom, lembre-se de clicar na atividade obrigatória, responder à atividade obrigatória, clicando em concluir, para que você possa ter garantida a sua presença e a sua avaliação. Você que responde os exercícios pela televisão, lembre-se de fazer todos os exercícios bem bonitinho, bem caprichado e de marcar com a sua escola o melhor momento para você entregar as atividades em segurança na sua escola. Ok? Combinado? Promete que vai fazer bem bonitinho? Então, vamos para a nossa aula, bem comportadinhos, bem bonitinhos, para aprendermos muito hoje. Então, corre, dá tempo, vou dar um tempinho para você. Avisa a galera, marca na rede social, avisa no grupo da sala, põe lá nos stories, marca a gente, avisa todo mundo. A aula de história tá começando. Então, correu? Vai marcar? Isso. Ei, lembra o que a gente estudou na nossa última aula? Tá lembrado? Não! Então, na nossa última aula, você viu que o Getúlio Vargas venceu a eleição de 1950. Dessa vez, ele virou presidente pelo voto. Não como lá em 1930, com um golpe de Estado. E ainda você viu que o governo do Getúlio Vargas trouxe de volta o trabalhismo, trouxe de volta o nacionalismo e ainda o desenvolvimentismo. Na última aula ainda, você viu sobre a criação da Petrobras, lá em 1953, e toda aquela campanha do petróleo é nosso. Tá lembrado? Boa! E ainda, você viu que aconteceu uma crise política mais severa, lá em agosto de 1954, e essa crise terminou com o suicídio do Getúlio Vargas, e ele deixou uma carta-testamento para o povo. Conseguiu lembrar da aula? Tranquilo? Então vamos entrar na aula de hoje, já que está sossegado. Objetivos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos analisar o governo de Juscelino Kubitschek. Tarefa para você, escrever Juscelino Kubitschek corretamente sem olhar na TV. Duvido. Vamos facilitar a sua vida? Durante a aula de hoje, e normalmente no dia a dia, quando falamos de Juscelino Kubitschek, nós vamos nos referir a ele como JK. Facilitou a vida, hein? Ó. Então, você vai ler muito JK em vários lugares, é a mesma coisa que Juscelino Kubitschek. É o apelido político do Juscelino, então, JK. TV, jornal, revista, site, vídeo, você vai ver a referência a JK. Ainda, nós vamos compreender os principais acontecimentos do governo do Juscelino Kubitschek. E, último objetivo, estudar essa proposta de desenvolvimentismo do JK, que você vai ver é diferente da ideia do Getúlio. Diferente, a gente vai comparar na aula. Ok? Então, para a gente começar, a gente já vem com uma imagem para você dar uma boa olhada nela. Um esqueleto de uma construção aparecendo. Dê uma boa olhada aí. Você sabe que cidade que é essa aí que está sendo construída? E ainda, esse lugar da imagem, você sabe que lugar é esse aí? Esse da imagem, que lugar exatamente é? Que cidade fica? É fácil, difícil? Não? Vamos embora. Ei, essa imagem, aqui é o mesmo esqueleto em construção do seu lado esquerdo, o mesmo da imagem anterior. E aqui embaixo, a imagem desse mesmo local já pronto, terminado, acabado, como você conhece hoje. Então aqui você tem uma foto de 2007, desse mesmo lugar, aqui em 1959, 2007.
Então, 1959 em construção, do lado direito, 2007 já pronto, como você conhece. A cidade é Brasília, a capital do Brasil, que foi construída entre 1957 e 1960, dentro do governo do JK, do Juscelino Kubitschek. Ainda, esse local aqui, que você conhece muito bem, é o prédio do Congresso Nacional, onde funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, Congresso Nacional é esse prédio aí que você tem, que estava em construção nas duas imagens aí. Conhece já, vê na TV todo dia, já está familiarizado com o assunto, né? Então, reparou? Uma cidade, uma capital do Brasil construída durante o governo do JK. Você consegue perceber aí uma ideia de desenvolvimentismo, criar uma nova capital do zero. Vamos falar sobre isso também. Então, a vitória eleitoral do JK. O Juscelino Kubitschek, lembra como eu falei, conhecido como JK, venceu a eleição de 1955 e ele era dessa coligação PTB-PSD. Ele tinha como vice João Goulart, conhecido como Jango. Lembra que na última aula a gente falou já do Jango? A gente citou ele? Ele era o ministro do Trabalho do Getúlio Vargas e teria proposto aquele aumento do salário mínimo de 100%. Isso, olha ele aí de novo na cena política. Vice-presidente do Juscelino Kubitschek. O candidato derrotado foi o candidato da UDN, o general Juarez Távora. Lembra da UDN? Principal partido de oposição já ao Getúlio Vargas e permaneceu como partido de oposição ao governo do Juscelino. Então, UDN, principal partido de oposição, novamente derrotada. Aqui você tem o discurso na sua tela aí, dê uma boa olhada na imagem, você tem o Juscelino Kubitschek discursando no evento da sua posse e do lado direito da sua imagem, bem no cantinho direito, o João Goulart, o Jango aparecendo. Ainda temos uma crise. Como assim uma crise? Ele venceu a eleição, já tem uma crise acontecendo? Para te situar nessa situação, primeira imagem importante. Prestes recomenda Juscelino e Jango para o Catete. Palácio do Catete era o nome do palácio do governo, do presidente, onde o presidente morava e trabalhava. Então, no Rio de Janeiro. O Prestes, quem é esse Prestes? Ele, o Luiz Carlos Prestes, que a gente está vendo ao longo das aulas de História do Brasil. Lembra? Ele tem uma ligação muito forte com a União Soviética, com essa ideia do socialismo. E o Prestes, um socialista, recomendando Juscelino e Jango para presidente e vice. Então, partidos de oposição, liderados principalmente pela UDN, passaram a acusar essa chapa, JK e Jango, de serem associados ao socialismo da União Soviética. E lembra o que é importante, a gente está num contexto de Guerra Fria. Lembra a disputa Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista? Isso, nesse contexto de Guerra Fria que a gente está falando. Então, o Carlos Lacerda, o líder da UDN, tentou impedir a posse do JK, inclusive. Houve um movimento de cancelar as eleições, porque a vitória do JK era muito possível, e depois de impedir a posse dele. Ele pedia um golpe militar, uma intervenção do exército para impedir a posse do JK por essa ligação ao socialismo. O general, ministro da guerra, o general Henrique Lott, que era o ministro da guerra do Brasil, impediu esse golpe e assegurou a posse do presidente eleito, conforme a lei mandava. Então, houve uma tentativa de golpe militar contra o JK em 1955. Lembra que, então, o Brasil está num cenário bem complicado. Agosto de 54, o suicídio do Vargas, toda aquela crise que a gente viu no final da última aula, com vários presidentes assumindo por períodos curtos. Tá lembrado? Café Filho, Carlos Luz, o Nereu Ramos. Então você tem todo um cenário de crise no Brasil. Na próxima eleição, para consertar tudo voltar aos trilhos, mais uma ameaça de golpe. Então o Brasil está num cenário bem complicado politicamente. E é nesse cenário que JK virou
presidente. Depois de falarmos disso, tem tarefa. As eleições de 3 de outubro de 1955 foram marcadas pelo clima da ameaça de golpe. A UDN pedia intervenção militar urgente. 2 perguntas. Letra A. Qual é o contexto mundial que está inserida essa eleição presidencial? B. O que esse contexto mundial tinha a ver com a eleição presidencial do Brasil? 2 perguntinhas, a gente acabou de falar na aula. Vai lá.
E aí, qual é o contexto? É Guerra Fria. Você está super acostumado a falar de Guerra Fria nas últimas aulas. Guerra Fria é o contexto. Então, a gente está falando daquela disputa político-ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. E o que isso tinha a ver com a eleição do Brasil? A UDN, partido de oposição, acusava essa chapa, JK e Jango, de ter associação com os comunistas. E isso seria uma grave ameaça ao Brasil, um grave perigo ao Brasil, ter um governo comunista aliado à União Soviética. Então, essa era a justificativa até da tentativa de golpe e de todo o clima que cercava as eleições. Tranquilo, né? Falando de Guerra Fria aí um tempão, esse contexto todo do Brasil é Guerra Fria. Continuando, este, do lado esquerdo da sua imagem, parece um galã de cinema, JK, Juscelino Kubitschek, mineiro da cidade de Diamantina, lá em Minas Gerais. Ele se elegeu prometendo que faria o Brasil crescer 50 anos em 5. 5 anos era o período do mandato dele presidencial. Ei, então o que ele está prometendo? Num período de 5 anos, que era o período do governo dele, o Brasil cresceria o equivalente a 50 anos em apenas 5. Então, você percebeu que estamos falando de um crescimento acelerado, desenvolvimentismo. Então, o governo iria liderar esse crescimento do país no governo do JK, era a grande promessa dele. Então, a política dele de desenvolvimento defendia uma industrialização acelerada, ritmo frenético, como forma de desenvolver e modernizar o país. Essas ideias vão estar muito juntas, desenvolvimento e modernidade. Brasília é a grande prova aí de o Brasil se inserir nessa modernidade. Então, desenvolvimento e modernidade, industrialização acelerada. Por isso que eu marquei aí mais forte a nota, industrialização acelerada. O Getúlio Vargas, vamos comparar. Lembra do Getúlio Vargas? Ele defendia o quê? O controle da entrada de investimentos estrangeiros no Brasil e a valorização da indústria nacional. Então, pro Getúlio Vargas, o Brasil deveria controlar os investimentos feitos externos aqui no Brasil e o controle da remessa dos lucros dessas empresas que estavam aqui no Brasil para fora e valorizar a nossa indústria. E o JK é outra ideia. Olha só, para o Juscelino, o governo deveria atrair capitais, investimentos estrangeiros, deveria atrair mesmo, e, para isso, facilitar a entrada de empresas multinacionais. Lembra o que é uma empresa multinacional? Que tem sede num país e instala fábricas em outros países. Facilitando ainda a importação de máquinas e a importação de equipamentos para essas fábricas e dando a elas isenção de impostos por vários anos. Então o JK percebeu, apenas indústria nacional não teria esse crescimento acelerado. Então vamos atrair empresas multinacionais, dando várias facilidades a essas empresas. Então é diferente do Getúlio. Getúlio, nacionalista. A ideia do JK, podemos atrair empresas multinacionais. A partir então daquelas bases que o Getúlio ainda tinha iniciado, lembra de infraestrutura, indústria de base, lembra de tudo isso? O JK apresentou o seu famoso plano de metas. E ele estabeleceu várias metas para o Brasil durante o governo dele. A função do governo seria exatamente estimular o país a cumprir todas aquelas metas colocadas. Objetivos mesmo. Então, um plano de governo, esse plano de metas, era um plano de governo com investimentos públicos em 5 grandes áreas: energia, transporte, indústria, alimentação e educação. O governo focaria seus investimentos nessas 5 áreas, para exatamente estimular o crescimento. Forte indústria de base, isso manteve-se a ideia que veio com o Getúlio, forte indústria de base, infraestrutura, com siderúrgicas, hidrelétricas, portos e rodovias asfaltadas.
Então, indústria de base muito forte, esse é o maior incentivo. Olha só aqui, que fica melhor para você aí, está enchendo a sua tela. Distribuição das verbas públicas por setor durante o governo do JK. Repara no que está em vermelho e rosa, energia e transporte e indústria aqui em verde. Esses três itens, energia, transporte e indústria, foram responsáveis por mais de 90% das verbas públicas durante o governo do JK. Infraestrutura, indústria de base. Então, investimentos em energia, hidrelétricas e tudo, e a geração de energia e petróleo. Transporte, a questão das ferrovias, dos portos, das rodovias e ainda o incentivo à indústria e uma indústria de base para facilitar a instalação de novas indústrias no país. Então, o plano de metas teve um forte, a indústria de base foi a parte mais forte aí para dar sustentação para esse crescimento acelerado, que era o plano dos 50 anos em 5. Se você não marcou no caderno ainda, é a hora. JK, 50 anos em 5. Você vai lembrar muito, então, dessa industrialização acelerada. É uma chave bem tranquila de você lembrar do governo do JK. Essa aceleração aí. Então, o governo JK, como a gente falou, ofereceu facilidades e incentivos a empresas multinacionais que, com isso, claro, instalaram fábricas no Brasil para produzir bens de consumo. Bens de consumo, vamos explicar bem bonitinho, você já viu em geografia, mas vamos lá retomar. São aqueles produtos feitos para o consumo individual das pessoas. Podem ser de consumo imediato, como alimentos, ou podem ser bens de consumo duráveis, como automóvel, geladeira, fogão, máquina de lavar. A ideia do Brasil, então, era ter muitas indústrias de bens de consumo aqui. Entre essas empresas estavam fábricas de veículos. A indústria automobilística teve muita força no governo do JK, principalmente instaladas na região do ABCD paulista, como as empresas a Willis Overland, a Ford, a General Motors e a Volkswagen. Explicações de novo. O que é esse ABCD paulista? É uma parte da região metropolitana de São Paulo, composta pelas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Então, parte da região metropolitana de São Paulo que recebeu muitas dessas empresas multinacionais e se tornou um grande polo industrial brasileiro, essa região do ABCD paulista. Reparou? Muitas fábricas de automóveis, mais uma ideia ligada à modernidade. Então aqui você tem o Juscelino na inauguração da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Tá aí o Juscelino Kubitschek andando num veículo da Volkswagen na inauguração da fábrica em 1959. Esses bens de consumo que o JK tanto incentivou abasteceriam principalmente as grandes cidades. A ideia é incentivar o consumo. Quanto mais a população comprar, mais será vendido, mais fábricas vão querer se instalar no Brasil, mais vamos industrializar o Brasil. Incentivo ao consumo. Então, a expressão nacional desenvolvimentismo, em vez de nacionalismo, ela sintetiza, pois, uma política econômica que tratava de combinar o Estado, a empresa privada nacional e o capital estrangeiro para promover o desenvolvimento, com ênfase na industrialização. Essa é a ênfase do período JK. De que maneira o Juscelino Kubitschek procurou cumprir seu plano de desenvolver o Brasil 50 anos em 5? Vai!
Qual foi a estratégia usada pelo JK para cumprir os seus 50 anos em 5? Palavra-chave, lembra? Industrialização. Pode anotar embaixo mesmo aí, palavra-chave, industrialização. Então, o Brasil, o governo deveria atrair capitais estrangeiros, facilitando a entrada de empresas multinacionais, facilitando a importação de máquinas e equipamentos e dando a essas empresas isenção de impostos por vários anos. O governo deveria investir em indústria de base, como energia e transporte, por exemplo, além de alimentação e saúde. O governo ficaria nessa retaguarda na indústria de base, na infraestrutura, e atrair investimentos estrangeiros para o Brasil, claro, mantendo uma industrialização nacional também. Maior facilidade para se criar empresas brasileiras, fábricas brasileiras. A ideia é acelerar essa industrialização. Palavra-chave, anota aí. Ei, como símbolo de modernidade, de Brasil, um país do futuro, mais uma novidade no governo JK. Brasília, a nova capital do Brasil. Você sabe, criança, você lembra, Rio de Janeiro era a capital do Brasil, desde 1763. Já muito tempo. Então, Rio de Janeiro era a capital do Brasil. A ideia era agora termos uma capital num local diferente e que fosse símbolo dessa modernidade, de o Brasil agora num novo patamar. Então, a ideia da construção de Brasília não era nova, uma nova capital. Essa ideia já estava prevista, inclusive, na Constituição lá de 1891. E vários debates aconteceram no Brasil. A ideia de tirar a capital do Rio de Janeiro, levar para outro local, como seria, onde seria, há justificativas para isso. Amplos debates já aconteciam. Para o JK, a capital no interior do país atrairia trabalhadores, que até então estavam concentrados nas cidades do litoral. E essas grandes cidades mais próximas do litoral já estavam perto de um nível de saturação de população, de industrialização. Levar a capital para o interior seria atrair pessoas para o interior e atrair indústrias para esse interior que até então havia muito pouco. Então era uma chance muito maior de acelerar o crescimento do país, levar desenvolvimento para regiões que tinham muito pouco desse desenvolvimento. Então, novas cidades, novas empresas, novas oportunidades de emprego, novas oportunidades de desenvolvimento. O urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer foram os responsáveis por planejar Brasília. Houve um concurso no iniciozinho de 1957 e o projeto do Lúcio Costa foi o vencedor. E o Oscar Niemeyer foi responsável então por elaborar os projetos arquitetônicos de Brasília, de muitos dos prédios da cidade, e o Lúcio Costa de planejar a cidade que iria nascer ali no interior de Goiás. Então, aqui como o mapa mostra, Brasil, a ideia é interiorizar, e você tem o destaquezinho ali do Distrito Federal dentro de Goiás. Do seu lado direito, os dois personagens aí ligados ao planejamento de Brasília, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. O Oscar Niemeyer, do seu lado esquerdo, o arquiteto, o urbanista Lúcio Costa, do seu lado direito, os responsáveis por levar a estrutura de governo do Brasil do litoral, do Rio de Janeiro, para o interior. Lembra onde fica Brasília, Distrito Federal, tranquilo, né? Então, aqui você tem um esquema do desenho montado pelo Lúcio Costa da planta da cidade de Brasília. Então, está aqui a planta da cidade de Brasília. Repara que a cidade de Brasília tem um eixo mais central, e ao lado você tem o que seriam asas. Se você olhar bem, e olha aí na tela agora preenchendo toda a imagem, você tem algo parecido com um pássaro. Ou um avião, seriam as inspirações aí. Então, claro, duas asas,
Asa Norte, Asa Sul, as áreas de moradia em Brasília, o eixo monumental com os prédios do governo, a Praça dos Três Poderes, onde fica a sede do governo, e, como é uma região de cerrado, foi construído um lago artificial, o Lago Paranoá. Por quê? Melhorar a qualidade do ar, melhorar a umidade do ar na região, já que é uma região de cerrado, com pouca chuva, então a qualidade de vida das pessoas seria muito comprometida sem uma grande quantidade de água, de umidade no ar ao redor. Esse lago, então, foi construído, é um lago artificial construído para melhorar a qualidade de vida, a qualidade do ar na capital, o Lago Paranoá. Então Brasília foi pensada antes de existir. Boa parte da cidade foi construída antes das pessoas se mudarem para lá. Brasília então é uma cidade planejada. Aqui você tem enchendo sua tela algumas imagens clássicas de Brasília. Do lado esquerdo em cima, o prédio do Congresso Nacional. Do lado direito, você tem a ponte Juscelino Kubitschek sobre o Lago Paranoá. No meio, a famosa Praça dos Três Poderes, no eixo monumental. Embaixo, o Palácio do Planalto. E, do lado direito, a Catedral de Brasília. Então, construções, símbolos de Brasília, você tem esse símbolo de modernidade. Repara, então, como é uma cidade diferente de uma cidade normal, com a ideia de modernidade aparecendo. O governo, para construir Brasília, criou uma empresa estatal chamada Nova Cap, que era responsável por gerenciar as obras. Essa empresa que deveria atrair os investimentos para construir Brasília. Milhares de trabalhadores, vindos de todo o Brasil, especialmente do Nordeste, trabalharam por 3 anos seguidos na construção da cidade. E depois continuaram, depois da inauguração, morando na cidade e ajudando a terminar a construção. Esses trabalhadores que vieram para Brasília são conhecidos como candangos. A inauguração oficial da cidade foi no dia 21 de abril de 60, mas nem toda a cidade estava pronta nesse período. A construção mesmo de Brasília foi até o iniciozinho dos anos 70. Dia 21 de abril de 60 estavam prontos os prédios governamentais. A cidade em si ainda demorou muito tempo para ficar pronta. A construção de Brasília consumiu cerca de 20% do PIB do Brasil. É muito dinheiro. Então, aqui o JK lá em Brasília, em 1960, próximo à inauguração da cidade. Então, ele aparecendo orgulhoso da cidade que ele ajudou então a construir. Mas houve problemas também. Para tocar as obras de infraestrutura, não só de Brasília, mas de todo o Brasil, e ainda a construção de Brasília, o governo recorreu a empréstimos externos. Resultado, aumento da dívida externa. Ainda, o governo emitiu títulos da dívida pública e emitiu moeda para conseguir, então, honrar seus compromissos, ou tentar honrar esses compromissos e tentar incentivar ainda mais o consumo interno. Como resultado dessas políticas do governo, inflação e aumento das desigualdades sociais. Houve um aumento da pobreza, então, e uma inflação muito alta para o período. Depois de falarmos das coisas boas e dos problemas que Brasília também trouxe essa construção, tarefa. O legado do JK seria pesado para seu sucessor em termos de dívida externa e inflação, mas Juscelino permaneceria com boa imagem na opinião pública, associada às ideias de modernidade, otimismo e democracia. Pensando no desenvolvimentismo do JK, quais as explicações para a construção de Brasília no interior do país? E B, quais os problemas gerados pela construção de Brasília?
Pensando no desenvolvimentismo do JK, explicações. A capital no interior atrairia trabalhadores, que até então estavam concentrados nas cidades do litoral. Novas cidades também formariam na região, novas empresas chegariam, novas oportunidades de emprego e de desenvolvimento. Também era um sinal de modernidade, que o Brasil estaria avançando em direção ao futuro, uma nova capital moderna. Ainda, quais os problemas gerados pela construção de Brasília? Dívida externa, que vem muito por causa do aumento dos empréstimos, e a inflação, além do aumento das desigualdades sociais trazidos aí por esses problemas todos. Na aula de hoje, falamos de JK. Existem ideias-chave básicas para você lembrar. Então, o JK, Juscelino Kubitschek, lembra o plano de governo dele? 50 anos em 5. Anota aí, esse precisa lembrar. JK, 50 anos em 5. Ou seja, crescimento acelerado. Para lembrar ainda, industrialização. E essa industrialização acelerada veio por empresas multinacionais que eram atraídas para o país. Industrialização, empresas multinacionais. Falou em JK, você lembra ainda de Brasília, a nova capital. E o governo JK teve como problemas o aumento da dívida externa e um aumento grande da inflação. É isso, não acabamos de falar de história do Brasil. A gente volta na nossa próxima aula para continuarmos. Vamos falar de Jânio Quadros, João Goulart, tem mais assunto ainda, ok? A gente volta então, galera, na nossa próxima aula. Tchau!